Olha aí, né, pessoal? Não é apenas a desaprovação do Lula que tem crescido de forma substancial ao longo dos meses, ao longo desses 11 meses em 2023, né? Também a reprovação do STF, o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal aí do Brasil, a Suprema Corte do nosso país, onde habitam ali aquelas criaturas das trevas que são os Supremos Ministros. Pois bem, também a reprovação do STF tem aumentado com consistência, e isso aqui são dados, mais uma vez, do Datafolha. Tenho trazido essas informações aqui para o canal, sempre com aquela ressalva de que números do Datafolha a gente sabe bem como são, né? Não tem muita credibilidade, geralmente douram a pílula para o lado da esquerda. Provavelmente isso aqui é ainda pior para o STF, mas de fato o número daqueles que reprovam a atuação do STF chegou a 38%, sendo que aqueles que aprovam a Suprema Corte, o seu trabalho ali nas suas atribuições, é de apenas 27%, aí uma queda substancial também em relação à imagem do STF no final do ano passado, já com o Lula eleito, eleições terminadas e tudo mais, né? Então vamos dar uma olhada nos dados, nas informações, nos números a respeito da opinião pública, da percepção pública a respeito do STF, não é? Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. Você tem acesso antecipado a estes vídeos, a uma série de emojis aí, também a vídeos exclusivos, e você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, ao que parece, a última rodada de pesquisas do Datafolha a respeito desse tema, né? Respeito aqui da percepção da população brasileira sobre o desempenho do STF, foi feito lá em dezembro do ano passado e houve uma queda substancial de lá para cá, então, na matéria da desaprovação do STF. Aliás, a desaprovação subiu, a aprovação caiu, né? Os números são os seguintes aqui. Entre dezembro do ano passado e agora, né, imagino que seja aqui o final de novembro esses dados, né, mas de fato a desaprovação em relação ao trabalho dos Supremos Ministros pulou de 31% lá no final do ano passado para 38% agora. É um crescimento substancial. Não tenha dúvidas disso, porque realmente para esse período de tempo a coisa realmente é impressionante, sendo que a aprovação também caiu nesse período, conforme você pode ver aqui, lá no final do ano passado era 31%, agora 27% apenas, né? É importante perceber isso aqui também, esse dado, que lá no mês de dezembro de 2022, portanto, tanto o índice de desaprovação quanto o de aprovação estavam equivalentes, não é? 31% estavam iguais. A mesma quantidade de pessoas entrevistadas, é claro, que consideravam o trabalho do STF ruim, era equivalente à quantidade de pessoas que consideravam o trabalho da Suprema Corte como bom, um trabalho a ser aprovado. Agora, a distância entre esses dois grupos, que estavam iguais, aumentou para 11%, né? Então, não apenas o STF tem mais gente desaprovando, né? Também tem menos gente aprovando o trabalho dos Supremos Ministros. É a mesma coisa? Não necessariamente, porque tem uma parcela aqui do pessoal que considera o desempenho do STF como regular, o meio termo, né? Então, isso aqui também teve uma queda, era 34% esse número lá no final do ano passado, isso caiu para 31% agora. Então, de fato, tem gente que que antes aprovava o STF e agora considera apenas regular. Então tem essa migração entre os cenários, mas claro, não tenho dúvidas de que muita gente que aprovou ações do STF no passado acabaram se arrependendo disso, dessa sua opinião, e agora reprovam os Supremos Ministros, principalmente depois de um monte de coisas que aconteceu este ano, né? A atuação do STF sempre foi uma coisa assim bastante questionável de 2019 para cá, então não tenho dúvidas a esse respeito, mas 2023 os caras perderam totalmente a vergonha. É uma coisa impressionante, né? Então foram ouvidos aqui 2.004 eleitores. Por que eleitores?
eles vão levar em conta também a questão do voto, eu vou falar daqui a pouco. Mas em 135 cidades espalhadas pelo Brasil, na semana passada, né, na última terça-feira, e a margem de erro dessa auferição, dessa pesquisa, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí, esse movimento do Datafolha em relação à pesquisa da opinião pública a respeito do STF começou em 2019, ó, que coisa conveniente, né? Porque só a partir de 2019 que esse tema passou a interessar o Datafolha, não é? Mas foi depois que o Bolsonaro chegou à presidência da República, então, que realmente eles começaram a mensurar a opinião pública a respeito dos Supremos Ministros aí. Então, lá no passado foram observados números mais favoráveis ao STF e menos favoráveis também. A coisa acabou variando, né? Então, o primeiro ano em que foi feita a auferição, lá em 2019, teve o pior resultado para o STF em matéria de desaprovação, praticamente a mesma coisa de agora, um pontinho a mais aí, 39%. Porém, a aprovação naquela época era de apenas 19%, agora chega a 27% no atual cenário, né? Mas ainda assim, um número de desaprovação considerável. E aqui em relação aos votos, né? Ao cenário dos eleitores, como era de se esperar, é bastante óbvio, entre a parcela da população brasileira que votou no Lula, a aprovação do STF é muito maior, né? E também aqui a parcela dos eleitores ditos bolsonaristas, a aprovação do STF é consideravelmente menor, né? Aqui o pessoal comparou também a questão da aprovação. Acredito que fizeram uma análise contendo todos os itens aí, mas a aprovação do Lula e a aprovação do STF. E da turma ali, dos 38% que consideram Lula bom ou ótimo, 52% deles dizem aprovar o trabalho do STF. O nível de aprovação está na faixa dos 52%. Agora, quem considera o STF como ruim ou péssimo é o pessoal aqui que tem mais instrução, né? 46% das pessoas com índice de instrução maior reprova o trabalho do STF, e os segmentos da sociedade, econômicos, etários e tudo mais, que usualmente são associados ao voto bolsonarista, o voto no Bolsonaro, tanto lá em 2019 quanto em 2022, que aqui a classe média baixa, 2 a 5 salários mínimos mensais, aqui 46% deles acreditam que o trabalho do STF é ruim, eles desaprovam isso. Os evangélicos, o índice é de 44%, também bastante elevado. E o pessoal que reprova o Lula, aí, né? Os 24% da população brasileira que reprova o governo do Lula, que considera ele péssimo, né? Então, desse pessoal, 76% consideram também que o STF tem um baixo nível da qualidade do seu trabalho, né? Então, realmente, esses números demonstram algo que a gente meio que percebe no dia a dia, né? E eu digo mais a respeito disso. Eu mencionei a distância que tem entre aprovação e desaprovação no atual cenário, comparando-se com dezembro do ano passado, mas a gente tem que levar uma coisa em consideração. De fato, o trabalho do STF aqui não é tão conhecido do povo brasileiro quanto é, por exemplo, o presidente da República. Praticamente todo mundo tem uma opinião a dar a respeito do Lula. O mesmo não se aplica, ou pelo menos não deveria se aplicar, né, ao STF, por tratar-se de um órgão técnico. Por que o pessoal tem, em tese, deveria ser técnico, né? Vamos lá, vamos deixar as coisas claras. A ideia do STF é colocar ter pessoas lá com notório saber jurídico, pessoas que entendem de Constituição e de direito, dos fundamentos do direito e tudo mais, né? Agora, o presidente da República, os governadores, o pessoal do executivo como um todo e também do legislativo, eles são eleitos, então, tipicamente, as pessoas conhecem mais os políticos eleitos e têm mais noção do que elas esperariam deles em sua atuação nos seus cargos. Então, geralmente, as pessoas têm uma opinião mais bem formada, mais bem estabelecida a respeito dos
políticos, mas de um tempo para cá o brasileiro começou a conhecer o STF, né? Conhecer o nome dos ministros. Aliás, tem até uma piada que diz que hoje em dia o brasileiro sabe mais o nome dos 11 ministros do STF do que dos 11 titulares da seleção brasileira, que notadamente é uma mudança de característica do povo brasileiro, uma mudança ideológica, né? E o grande culpado disso é o STF, no final das contas, não tem muito o que se dizer a esse respeito. Os ministros do STF fizeram por onde para ter essa característica aí de apelo popular, né? O povo opinando a respeito do STF, porque os caras assumiram, em primeiro lugar, um posicionamento político, gostaram desse negócio de dar entrevista, de fazer coisas, dar declarações que fariam qualquer jurista decente corar de vergonha por violarem totalmente a questão da isonomia da justiça. Os ministros do STF assumiram publicamente um lado, defenderam um candidato à presidência da República no ano passado, uma ideologia política, um espectro político em detrimento do outro. Eles deixam isso claro. Gilmar Mendes falou que o STF atrapalhou o governo do Bolsonaro. Enfim, os caras chutaram o pau da barraca porque gostaram dessa coisa de ir pra mídia e tudo mais. E aí a tendência deles se tornou muito mais política do que técnica. E aí, por óbvio, então, o brasileiro começa a conhecer melhor os nomes dos ministros, o que eles falam e principalmente o que eles fazem. E em se tratando de 2023, depois de tudo que eles fizeram para colocar o Lula no poder, os caras tiraram as garrinhas totalmente para fora dessa vez, fizeram uma série de coisas terríveis. Tem até sangue na mão aí de Supremo Ministro por conta de pessoas presas de forma totalmente indevida, né? Aquelas prisões preventivas sem sentido, sem nexo, que são um verdadeiro crime contra o direito, contra a justiça. E o resultado está aí. O povo brasileiro está cada vez mais insatisfeito com o seu STF. Infelizmente, esse pessoal aqui não sai por meio do voto, eles têm essa prerrogativa que os torna muito mais resilientes à opinião pública. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.